Sim, eu estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 4 de vocês. Trabalharemos as páginas 67, 68, 69, 70 e 71, referente ao capítulo da Segunda Guerra Mundial. Trabalharemos o tópico, o início do fim, o dia D, o Brasil vai à guerra, e o fim do conflito no Oceano Pacífico. Dando continuidade à aula anterior, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, agora nós vamos falar um pouquinho de como se iniciou o fim da Segunda Guerra Mundial. Após Stalingrado, ficou evidente a Roosevelt e Churchill que uma ação coordenada e conjunta com Stalin seria indispensável para vencer o eixo. Então, organizou-se uma reunião entre esses três líderes, que ficou conhecida como Conferência de Teherã. Essa conferência seria para formalizar a aliança de luta contra o nazifascismo. Assim, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União das Repúblicas Soviéticas organizaram a colisão que enfrentaria os países fascistas. E esta ficou conhecida como aliados. Em meio a isso, estes decidiram que a abertura de novas frentes de guerra obrigaria os inimigos a dividir suas forças de combate, e assim os enfraqueceriam. O primeiro alvo desse grupo foi a Itália, que era vista como a parte mais fraca do eixo. Em 1943, os aliados começaram a desembarcar na ilha da Sicília, para em seguida avançar pelo sul da Itália em direção a Roma. Quando esses ataques começaram, o Conselho Fascista demitiu Mussolini e passou a negociar o armistício com os aliados. E foi em meio a isso que Mussolini foi executado quando tentava fugir do país, em abril de 1945. O próximo passo dos aliados foi a libertação da França, abrindo assim uma frente ocidental que permitiria a partida para o ataque direto ao território alemão. Em 6 de junho de 1944, soldados dos grupos aliados começaram a desembarcar nas praias da Normandia, que era no litoral norte da França. Esta operação foi considerada a maior operação militar de toda a guerra e ficou conhecida como Dia D. Em agosto, as tropas dos Estados Unidos entraram em Paris e a França foi reunificada sob a presidência de Charles de Gaulle, que era um líder da resistência francesa. Em meio a isso, o país se uniu a seus libertadores
para participar do último capítulo da guerra na Europa, que seria o ataque à Alemanha. Assim, a fim de preparar essa operação e discutir o destino da Alemanha após o término da guerra, realizou-se a Conferência de Yalta, que ocorreu em fevereiro de 1945 na União Soviética. Nessa reunião, ficou decidido que a Alemanha seria dividida e ocupada pelos aliados, a fim de que a influência nazista fosse combatida no país, ou seja, que todas as estruturas da administração, educação, saúde, forças armadas e, entre outras, precisariam ser reorganizadas para eliminar os vestígios ameaçadores do nazismo caso ocorresse uma nova revanche. Assim, com o exército alemão totalmente recuado e sem nenhuma chance de escapar do desastre, Hitler optou pelo suicídio em abril de 1945 e em 8 de maio o governo alemão assinou a rendição incondicional. Assim, a guerra estava encerrada na Europa, mas ela ainda continuava no Oceano Pacífico. Mas e o Brasil? Como o Brasil se estabeleceu, como ele se posicionou diante da Segunda Guerra Mundial? Em outubro de 1939, após o início da Segunda Guerra Mundial, os países americanos, em uma reunião no Panamá, decidiram em adotar oficialmente uma posição de neutralidade diante da guerra. Contudo, com a vitória dos alemães na Europa entre os anos de 1939 e 1940, passou-se a ver essas vitórias como uma ameaça totalitária internacional. E isso levou a um novo encontro entre esses países. E em julho de 1940, em Havana, em Cuba, em uma nova reunião, decidiu-se uma agressão a qualquer nação americana seria uma agressão ao continente. Assim, levando todos os países à guerra. Em meio a isso, após o ataque japonês à base aérea de Pearl Harbor, os representantes das nações americanas reuniram-se no Rio de Janeiro e decidiram pelo rompimento das relações com os países dos eixos, ou seja, com a Alemanha, com a Itália e com o Japão. E é a partir desse momento que inicia a participação do Brasil na guerra. E em meio a isso, o Brasil permite a instalação de bases estadunidenses no Nordeste e fornece borracha e minério de ferro aos aliados, em troca de financiamentos para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Entretanto, Getúlio Vargas procurava manter uma certa neutralidade, negociando auxílio ao mesmo tempo com os aliados e com a Alemanha. Contudo, ao descobrir tal atitude, a Alemanha, durante o ano de 1942, atacou 36 navios brasileiros, que foram torpedeados por submarinos alemães e italianos em águas nacionais e internacionais.
totalizando um número aproximadamente de 1.500 mortos. Assim, com as pressões internas e externas, o Brasil viu a necessidade de adotar uma ação. Assim sendo, em 31 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra aos países do eixo. Contudo, haviam alguns impasses no que diz respeito à adoção do Brasil à guerra, sobretudo em relação ao seu exército, uma vez que os exércitos europeus eram muito bem armados, enquanto o exército brasileiro era mal armado e pouco preparado. A aeronáutica, embora contasse até com um número elevado de aviões e de armamento, um total de 430 aviões, entre estes não tinha nenhum que fosse moderno e eficiente para participar da guerra que ocorria na Europa. E ao contrário do que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, em que a Marinha Brasileira era uma das mais modernas do mundo, mas faltava manutenção e treinamento, na Segunda Guerra Mundial, os treinamentos e a manutenção eram eficientes, mas faltavam navios modernos que permitissem, por exemplo, caçar e afundar submarinos. Em 1941, foi oficialmente criada a Força Expedicionária Brasileira, FEB, que recebeu treinamento e armas do Exército dos Estados Unidos. E nesse mesmo ano também foi criada a Força Aérea Brasileira, a FAB, por meio da unificação do poderio aéreo da Aeronáutica e da Marinha, que passou a receber treinamento no sul dos Estados Unidos. Contudo, apesar das dificuldades iniciais, a partir de 1944, o Brasil enviou aproximadamente 25.000 combatentes à Europa. Desse grupo, 451 soldados foram mortos em batalhas e 58 nunca foram encontrados. O Exército Brasileiro, assim, teve uma importante participação nos combates que ocorreram no norte da Itália e também foi responsável pela conquista de muitas regiões estratégicas. Mas como se deu o fim do conflito no Oceano Pacífico, uma vez que em outras regiões isso já haveria ocorrido? Bom, em julho de 1945, houve uma nova reunião, dessa vez na Alemanha, que ficou conhecida como a Conferência de Potsdam. Os comandos políticos do bloco aliado haviam se alterado. Roosevelt havia morrido e sido substituído por seu vice. Em Potsdam, formalizou-se a decisão de ocupar o território alemão e as áreas a serem administradas pelos aliados foram demarcadas. Discutiram-se principalmente os ataques ao Japão, que embora já estivesse muito enfraquecido e já tivesse perdido a maior parte do seu território, que controlava em 1942, ainda assim persistia na luta. Foi então que Truman anunciou que os Estados Unidos haviam completado o projeto da bomba atômica e estavam dispostos
a usá-la contra o Japão. E em agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram os alvos escolhidos para o lançamento de 2 bombas atômicas. Alguns dias depois, em 14 de agosto, o governo imperial japonês assinou a rendição incondicional e a Segunda Guerra Mundial chegou-se ao fim. 6 anos mais tarde, depois do conflito, a Europa estava devastada e apenas 2 países tinham capacidade, sobretudo econômica, para liderar a reconstrução mundial. Seriam os Estados Unidos e a União Soviética. Assim, a velha ordem mundial, baseada na hegemonia das potências europeias, desapareceria e com ela a área da colonização afro-asiática. E em seu lugar surgiria uma nova ordem mundial bipolar, a Guerra Fria, marcada pela disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, e cerca de 100 novos países com o processo de descolonização, os quais contribuíram para tornar o mundo ainda mais complexo. Com isso, finalizamos o capítulo 4 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 70 e 73 do livro. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.